Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus continue abençoando vocês de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. Todos os nossos alunos que estão matriculados aqui na Escola Teológica Rafam, seja bem-vindo em nome de Jesus. O Espírito Santo transmite a inspiração divina para os nossos corações. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor Levi, presidente do campo de Indaiatuba da Igreja Assembleia de Deus dos Anciões. Um grande abraço. Eu sou presidente da Escola Rafam, Escola Teológica, e professor pela misericórdia de Deus. E neste momento vamos trocar experiência. Vamos trazer a inspiração divina para os vossos corações através do Espírito Santo. O Espírito Santo fala com vocês poderosamente, grandiosamente, para a glória de Deus. Primeiro texto, Mateus, capítulo 28, verso 18. Diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: És-me dado o poder no céu e na terra. Que Jesus está se revelando a grande comissão, está se revelando aos seus seguidores, revelando a sua soberania, o seu poder. Verso 19: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Meus queridos, Jesus está se revelando para os seus seguidores. Isso aqui é a grande comissão. O escritor, ele narra Jesus ministrando para a sua grande comissão de seguidores para cumprir o seu vocacionado, o seu legado aqui na terra. Antes de Jesus ir aos céus, Jesus preparou os seus discípulos para dar continuidade à sua missão. Conhecida aqui como a grande comissão. A grande comissão. Portanto, ide, não é vinde, é ide. Fazei discípulos, olha aí, a todas as nações. Pelo poder do Espírito Santo, dando capacidade aos seus discípulos a gerar discípulos, fazer seguidores, ser a referência dentro dessa inspiração divina para gerar homens, mulheres e trazer para dentro do propósito estabelecido por Deus, que pessoas curadas cura pessoas. Pessoas doentes ferem pessoas. Então Jesus tratou de preparar o discípulo, dando um discipulado, ensinamento, e se revelou com a sua soberania, derramando o seu poder sobre a vida dos discípulos. A grande comissão. Meus queridos, é o mandamento de Jesus aqui para os seus seguidores, para que sirva levando o evangelho a todos. Isso é um mandamento. Nós viemos, o motivo ao qual da nossa existência, para dois propósitos. Primeiro, servir a Deus. Você nasceu para servir a Deus. Você veio esse planeta para servir a Deus. É o grande privilégio, né? Ser usado por Deus para realizar os seus propósitos. Há um preço a pagar, sim, que está agregando valores na eternidade. E o adversário vai se levantar sempre para impedir que você cumpra esse mandamento, o ide. Não é vinde, é ide. Mas esse ide é com
o poder de Deus sobre a sua vida. Por isso que Jesus se revelou com a sua soberania, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quem tem poder? É Deus. O poder de quem? De Deus. O homem ele não recebe nada, a igreja não recebe nada se não vier dos céus, irmãos. Tudo que eu tenho é tudo aquilo que Deus me confiou para realizar o seu propósito. Mas Deus ele não quebra as bases, Ele dá segundo a nossa capacidade. Então é um mandamento de Jesus para os seus seguidores, para servir e levar o evangelho a todos. Ele ordena o discípulo, ele ordena o discípulo a gerar discípulos, porque discípulos gera discípulos. Aqui um discipulado, ele deu uma autoridade dos seus discípulos, transmitiu o discipulado ativo, aqui o discipulado ativo, e ao encontro das pessoas. Quando você não faz isso, você está desobedecendo a Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, que são salvas. São salvas, porque a salvação é confessando Cristo. Estão salvas. Mas não estão cumprindo o mandamento de Jesus. Jesus veio para isso. Para nos dar autoridade, para nós servir o corpo de Cristo. Quando você não faz isso, você está quebrando o mandamento que Jesus deu aos seus seguidores. E nós somos seguidores. Nós somos discípulos do Senhor. Jesus veio para discipular homens e mulheres, para agregar valores na eternidade. Quando você não prega o evangelho, você está quebrando o mandamento do Senhor. É uma obrigação nossa, é um dever nosso pregar o evangelho, sabia? Que sabe aqueles que ganham almas. A salvação não é só para você. Tem muitos que necessitam de salvação. Você foi salvo para salvar pessoas. Você foi curado para curar pessoas. Você foi liberto para libertar pessoas. Porque alguém cuidou de você. Alguém não desistiu de você. Então Deus enviou alguém para cuidar de você. E quantas pessoas estão precisando hoje de um abraço amigo, uma palavra? Quando a igreja não prega o evangelho, a igreja está desobedecendo o mandamento de Jesus. Ele diz: um novo mandamento vos dou. Qual é o novo mandamento? O amor. O novo mandamento é o ide. Então a igreja que é avivada é a igreja que conseguiu resgatar os valores espirituais. Não basta ter festa. Não basta ter avivamento. Tem que ter um avivamento genuíno, um avivamento que transforma pessoas. Esse é o verdadeiro avivamento. Quando você não faz, não cumpre o que Jesus mandou, você está em desobediência ao mandamento de Jesus. Quem não faz a obra, quem não prega o evangelho, está desobedecendo Jesus. Está quebrando o mandamento. Levar o evangelho a todos. Você tem levado o evangelho? Você tem pregado o evangelho? Você tem ganhado almas para Jesus? Ele ordena o discipulado. O mundo está cheio de pregadores. É ótimo isso aí. Cheio de profeta, maravilhas. Mas poucos apacentadores. Apacentadores, ele discipula. Apacentadores gera discípulos. Apacentadores é a referência na terra. É a luz, é o sal dessa terra. Não desiste das pessoas. Se preocupe com as pessoas. Tem dentro dele uma etnia espiritual. Será que você faz parte da igreja militante? Da igreja que tem sede de missão? A igreja que não está de braços cruzados? Só me dá, me dá, me dá, me dá. A nossa morada não é aqui. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas vai ser acrescentada quando você toma um posicionamento na obra de Deus. É um discipulado ativo.
Ir ao encontro das pessoas. Você tem ido ao encontro das pessoas? Você tem ido nos hospitais, nas delegacias? Para refletir. O que é que você tem feito pela obra de Deus? Você diz ser crente, ser salvo, mas a salvação só para você? Porque o diabo, o reino das trevas, ele quer parar você, ele quer parar a obra. Por quê? Sabe que você tem um legado de Deus na sua vida. É inevitável que venha as perseguições, as calúnias, as pedradas, porque você está lidando com o mundo espiritual. Onde é que se encontram os demônios opostos? Nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados, potestades, dominadores, as hortes, contra os tronos de Jezabel, trono do Leviatã, Dagon, Mamon. São tronos que dão ordem aos principados para atacar a igreja, para desfalecer os homens e a mulher de Deus, para não cumprir o mandamento de Jesus. Quando você não prega o evangelho, você está em desobediência, filho. É uma obrigação, é um mandamento. E obedecer não é uma escolha. A obediência é um mandamento. Jesus, ele nos otorgou a autoridade de discipular pessoas, servir pessoas. Você tem servido as pessoas? Olha que coisa tremenda. Ele ordena, é uma ordenança, irmão. Ordena que é um discípulo, não é qualquer um. Discípulo gera discípulos. Se você não prega o evangelho, você não é discípulo. Se você não atende as pessoas, você não é discípulo. Se você não se preocupa com as pessoas, você não é servo. Está salvo? Está pela misericórdia. Mas não tem nas veias do teu sangue a visão missionária. Missão está no sangue, irmãos. Satanás quer parar aqueles que têm visão missionária. Aqueles que querem agregar valores na eternidade. Aqueles que querem povoar os céus. São mais perseguidos, caluniados e injustiçados. Por quê? Porque tem compromisso com a palavra, com a missão. Quantas pessoas estão morrendo na África com fome? A igreja que tem visão missionária, ela envia missionário. Quantas pessoas no Brasil desempregadas, né? Quantas pessoas hoje estão precisando de o seu testemunho? Porque o seu testemunho fala. É uma obrigação. É um mandamento. É uma ordem divina. Jesus ordenou, ele não pediu, ele ordenou o discipulado. A igreja tem que trabalhar com o discipulado, irmão. Não é só fogo, 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 não, irmão. A visão da igreja é formar discípulos, seguidores, para trazer, para o ID, trazer as almas para dentro da igreja. Construir relacionamento. O pastor tem que ensinar as ovelhas a construir relacionamento. Pessoas imperfeitas tentando construir relacionamento com pessoas imperfeitas. Mas com o Espírito Santo se consegue. É um mandamento. Quando você não faz, tudo na sua vida é errado. Porque você está em desobediência com a ordem divina, irmãos. Por isso que muitas das vezes Jesus fecha os céus. A coronavírus veio aí no mundo, uma bactéria, dizimou milhões de pessoas, bilhões de pessoas. Aí você viu que as pessoas, os ímpios, os crentes começaram a orar, buscar mais Deus. Por quê? Porque Deus fechou os céus, a vez Deus fechou os céus, para trazer você de volta para o seu posicionamento.
Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta? Então, aqui é uma ordenância, um discipulado ativo. E ao encontro das pessoas, não é as pessoas que têm que vir ao teu encontro. Os ímpios estão pedindo um socorro, em vez de a igreja ir ao encontro dos ímpios, os ímpios estão indo ao encontro dos crentes. Mesmo assim, os crentes expulsam. O que mais expulsa o ímpio da igreja é os crentes. Crente com crente brigando com crente. Isso é um absurdo, isso é falta de maturidade, de convenção, de raízes. Em vez de a igreja dar testemunho, a igreja está escandalizando. Escandalizando as pessoas, todo mundo. O mundo está querendo a Jesus, o mundo está querendo a palavra, mas os crentes não estão deixando, a maioria dos crentes não estão deixando o povo buscar Jesus. Aí como entra na igreja, vê todo mundo brigando por posições, por cargos, um querendo ser melhor do que o outro, família desestruturada, mulher desestruturada, homem desestruturado, filho desestruturado dentro da igreja. E ao encontro das pessoas, batizando e ensinando os seus mandamentos. É o ofício de um discípulo, é batizar, servir a ceia, discipular. Há uma carência muito grande, irmãos. Mas Deus vai levantar uma geração que tem visão missionária. Ensinar os seus mandamentos sob a garantia de sua presença constante. Jesus vai estar presente constante. Quando é uma obra que agrada a Ele, Jesus faz questão de estar presente. Ele é o provedor desta missão. Vamos lá. Significado e aplicação. É-me dado o poder no céu e na terra. Aqui é uma autoridade. Jesus inicia ressaltando sobre a sua soberania absoluta. É-me dado o poder no céu e na terra. Aleluia. Olha que coisa linda. Jesus pegou o poder dele e transferiu para a terra, para a vida daqueles que decidiu segui-lo, pregar o evangelho, falar do seu nome, ganhar almas. Porque tem muitas pessoas hoje desfalecidas na igreja, morrendo espiritualmente, casamentos destruídos, vida espiritual destruída. Sabe por quê? Perdeu a espiritualidade. A mulher perdeu a espiritualidade, o homem perdeu a espiritualidade, porque só se preocupa consigo, só se preocupa com suas realizações, só se preocupa com ele mesmo. Jesus inicia revelando a sua soberania absoluta e que dá respaldo, e poder à missão. Não se preocupe que se você decidir pregar o evangelho, você vai ter a presença de Jesus, você vai ter o poder de Jesus dentro dessa missão, irmão. Satanás não vai parar esta obra, que essa obra não é de homens, essa obra é de Deus. Satanás não vai parar o que Deus lhe confiou. Satanás não vai te derrubar, Satanás não vai destruir essa obra, que essa obra é de Deus. Por que não vai destruir? Porque você vai pregar o evangelho com poder e com a presença de Jesus. Você vai pregar com autoridade. Quem aí vai te dar autoridade? É o Espírito Santo. Jesus que deu o ministério. Foi Jesus que deu o ministério, irmão. Não foi o homem que te deu o ministério, não. Não foi a mulher que te deu o ministério, não. Jesus que te deu o ministério. E o diabo quer destruir o que Jesus te deu. Nós viemos
para cumprir um legado, uma missão. É uma obrigação nossa. Primeiro, autoridade. Segundo, ação. Servir. Não é só ter autoridade, você tem que agir. Tem que realizar, pôr em prática. Eu tenho uma autoridade, mas essa autoridade não é só para você. Você tem autoridade para fazer a obra. Você não tem autoridade para se aparecer nos grandes palcos, nos grandes públicos. Você tem autoridade é para pregar o evangelho. Deus te deu autoridade para você pregar o evangelho, para expulsar demônios, expulsar as legiões, expulsar os principados, em nome de Jesus, expulsar os dominadores, em nome de Jesus, que domina os bairros, que domina as biqueiras. Você tem usado o poder de Deus? Você está usando o poder de Deus para agregar valores para você? O reino de Deus não é comida nem bebida, irmão. É poder. Servir. Essa autoridade é para você servir, não é para se exaltar. As pessoas estão trabalhando certo com motivações erradas. Estão usando o poder para agregar valores nessa terra, não na eternidade. Essa autoridade, você vai agir com autoridade para servir. Segundo, é o ir. Você tem ido? Você tem ido? Você tem cumprido esse mandamento? A ordem é ativa, irmãos. É o ir. Sabe o que significa isso, o ir? Significa sair da zona de conforto para servir e colher e transformar vidas na sociedade. Você está preocupado que vai comer amanhã, irmãos? Talvez você perde uma grande oportunidade de ganhar muitas almas para Jesus, sabe por quê? Porque por causa da sua ansiedade, sua insegurança, você não faz a vontade de Deus. Não é só estar louvando na igreja, isso tudo faz parte, mas a prioridade é o quê? É lá fora. A igreja é uma faculdade, certo, para você ir pregar o evangelho e trazer resultado. É uma ordem ativa. É ir. Significa sair da zona de conforto. Você ter saído da zona de conforto? Nada, por isso sua vida está indo de mal para pior. Se tudo está dando errado para sua vida, sabe por quê? Porque você está virando as costas para a missão. Você está quebrando princípios. Está quebrando o mandamento de Jesus. Jesus, ele ressuscitou, se revelou para o discípulo, deu autoridade e disse, ó, ide. Saia da sua zona de conforto, minha irmã. Ah, mas eu não tenho experiência. Se exatamente você vai ganhar experiência fazendo a obra. Você vai ser moldado fazendo a obra. Você vai ser transformado fazendo a obra. Você vai ser curado fazendo a obra. Você ganha intimidade com o céu fazendo a obra. Se relacionando com pessoas, irmão. Constrói alianças. Você aprende a servir a Deus servindo pessoas. É na luta, é na guerra, é na prova, é na perseguição que você vai agregar valores na eternidade. Tem muitas igrejas aparentemente vivas, mas mortas espiritualmente. Tem muitos crentes, famílias, pastores, líderes, estão mortos espiritualmente. Perde a visão. A igreja perde a espiritualidade. Quando você não ganha uma alma para Jesus, você perde a espiritualidade. É uma igreja que entra ao partidarismo, formalismo, frio, morto. Os irmãos perdem a espiritualidade. Um culto não é mais aquele culto espiritual de manifestação, de cura, libertação e transformação. É cheio de formalismo, frio, morto. Jesus está no culto, tá, mas não se revela.
Porque não entra um pecador, não entra uma pecadora, irmãos. E o diabo quer parar quem tem sede de missão. Tentaram parar os apóstolos, tentaram parar Jesus, arrancaram a cabeça de João Batista, serraram os apóstolos no meio, uns queimaram, jogaram João do pináculo do templo, para negar a palavra. As pessoas estão se levantando com você por causa da palavra, por causa da missão, por causa da missão. Você está obedecendo, você está pregando o evangelho. Jogaram João no caldeirão de azeite, irmão. Mataram João? Não, porque ninguém mata um escolhido de Deus, ninguém mata um homem posicionado. Ninguém mata uma mulher posicionada, irmão. Pode vir, se levanta, mas para cair. Jogaram João aonde? Na ilha de Pátimo. Só tinha leão, não tinha nem saída, não tinha nem como voltar mais. Mas da ilha de Pátimo, Deus se revelou, abriu o céu para João. Levou o espírito de João, né? Para ver seu trono na eternidade. A circunstância da vida não vai parar a obra de Deus na sua vida, não. Queira Satanás ou não, a obra ninguém para. A obra ninguém para. Ninguém vai parar a obra de Deus na sua vida, não. Queira os demônios ou não. Discipulado e ensino envolve muito mais do que apenas transmitir conhecimento. Olha, não é só transmitir conhecimento. Tem pessoas que têm conhecimento, mas não transmite, não tem ação. Tem conhecimento, mas não transmite. Envolve muito mais do que apenas transmitir conhecimento. Trata-se de acompanhar, dar exemplo, ensinar os outros a viver os princípios. É uma guerra, é uma batalha. Ter o conhecimento é bom, mas tem que ser exemplo dentro desse conhecimento. Ensinar as pessoas os princípios bíblicos, os princípios de Deus. É uma guerra, é uma batalha, mas você vai conseguir. Então, meus queridos, recebe essa palavra. Recebe esse ensinamento nesta manhã. Nossa escola teológica é para isso. Nós nos preocupamos com vidas, agregar valores no mundo espiritual. É uma batalha, constantemente. Porque o inimigo da missão é Satanás. O inimigo da missão, quem é? É Satanás. O inimigo da igreja é Satanás. Vamos ver aqui? 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Olha, isso é coisa tremenda. Mas para nós, discípulos, corpo de Cristo, mas para nós, que são salvos, pronto, que são salvos, é o poder de Deus. Que coisa tremenda, irmãos. Para nós que estamos salvos, é o poder de Deus. É um dos versículos mais centrais do Novo Testamento. O apóstolo Paulo resume, entre a sabedoria do mundo e o plano da salvação. Sabedoria do mundo, parece loucura, né? A palavra da cruz, ele não aceita, porque são naturais. São homens naturais, não são homens espirituais. O diabo cegou o entendimento deles. Eles não aceitam a palavra da cruz. Cruz é renúncia. Cruz é sacrifício. Cruz é submissão.
Cruz é você sangrando e não largar ela. Você não pode largar a cruz. Você tem que ir após ele, pega a tua cruz e seguir, independente de qualquer luta. Não larga a sua cruz. O evangelho é o evangelho de cruz, de sacrifício, de perseguição, de dores, de calúnias, de choro. Mas toda essa luta que você passa, você cresce. Você ganha maturidade, você ganha intimidade, você ganha profundidade, você ganha autoridade. Mas a missão não para. A sabedoria do mundo. Para as pessoas que você sabe nesse planeta Terra, vai dizer que nada, rapaz. Que negócio de cruz, palavra de cruz. Parece loucura para eles. Mas para aqueles que morreu e ressuscitou, se tornaram nova criatura, ter seu nome escrito no livro da vida, tem o Espírito Santo, é poder de Deus. Só entende a palavra da cruz quem é salvo, irmão. Aleluia. Valoriza o preço que Jesus pagou por nós. A minha dívida para com Deus era impagável e Deus pagou o preço. Eu não merecia nada. Nem o fôlego de vida nós merecemos. Tudo pertence ao Senhor. A sabedoria do mundo e o plano da salvação de Deus através do sacrifício de Jesus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A loucura da cruz, para a lógica humana, é uma ideia de um Messias que sofreu e é crucificado. Parece uma tolice, né? A ideia do povo do mundo parece uma tolice. Na cultura judaica, na cultura grega, o sucesso era a força. O sucesso era a força. Mas a nossa luta não é contra a carne. E quando eles viram Jesus morrer na cruz e Jesus não reagir, então dizem, ele não é Deus, ele deixou ser crucificado, ele veio para isso. O plano da salvação é Jesus morrer na cruz por nós. Ele veio para isso, você veio para isso. Você veio para cumprir um legado. Você veio à Terra para cumprir um legado, uma missão. É cruz, meu irmão. É prova, mas agregar valores na eternidade. Cumprir o seu legado, que está dentro dessa construção, dessa visão espiritual, tem isso na missão. Então o recado, eu estou aplicando, não pare a obra. Parece tolice porque para eles o forte é que tinha valor. Quem chegasse a reagir, não, eu vou reagir, não, a sua luta não é. As armas nossas não são carnais, mas são espirituais. A nossa luta não é contra o sangue, é contra as pessoas, é contra quem está atrás das pessoas. São os demônios, os principados, dominadores, Satanás, que entrou no corpo da cobra e foi destruir o projeto que Deus estabeleceu para a vida de Adão e Eva. É o mesmo demônio. Ele só quer um corpo para usar. Mas o Espírito Santo quer o seu corpo para usar você. Mas os demônios querem usar o povo ímpio para perseguir quem tem o Espírito Santo, quem está fazendo a obra de Deus. Parece tolice, parece fraqueza de Jesus na ideia humana, na lógica humana. Nós não pensamos assim. Acreditamos que Jesus morreu na cruz para nos salvar. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas pesaduras nós fomos sarados. A igreja foi sarada, irmão. Aleluia. O poder de Deus para aqueles que crê que a cruz não é derrota. A cruz não foi derrota para Jesus. Aleluia. A cruz foi uma espada que feriu a cabeça da serpente, meu irmão.
A cruz de cabeça para baixo, irmão, é uma espada que feriu a cabeça da serpente. Quando você prega o evangelho, você está pisando na cabeça da serpente. Você está ferindo a cabeça da serpente. Deus te deu autoridade para ferir a cabeça da serpente, para pisar na cabeça da serpente. A igreja foi levantada na terra para pisar na cabeça da serpente. É a cruz de cabeça para baixo. A cruz não é a derrota, mas o próprio meio Deus usou para perdoar os nossos pecados. Quem é Satanás para te apontar, irmãos? Se Jesus já perdoou teus pecados, já pagou o teu passado, já pagou a tua iniquidade, já pagou as tuas transgressões, quem é Satanás para te acusar? Se nós confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Que o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça, irmãos. Romanos capítulo 8, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se após o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos libertos, salvos. Quem é Satanás para te apontar? Quem é Satanás para te acusar? Dizer que você não é salvo? Dizer que você vai para o inferno? Dizer que Deus não está na sua vida? Deus não levantou juiz, não. Deus levantou servos. Demonstra o seu amor e o poder salvador. Coisa linda, meu irmão. Toma posse dessa palavra. Guarda no seu coração. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem não crê já está condenado. Eu e minha família crê, meus filhos creem em Jesus. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Que o Espírito Santo aplique essa revelação divina aos vossos corações. Amém? Damos continuidade nas próximas aulas. Amém? Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal. Estamos juntos para agregar valores na eternidade até a volta de Jesus. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Operando Deus, ninguém impedirá. Deus abençoe.